Paz do Senhor, irmãos. Isaías, capítulo 5, versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Capítulo 5, ainda, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presente e ao justo negam justiça. Aqui nós vemos alguns ais de Deus, né? E principalmente sobre bebida, né? Tô vendo muita gente falando que pode beber. É como antigamente não podia, mas agora pode. A Bíblia é a mesma. Séculos e séculos, nada mudou, né? E veio a minha lembrança por esses dias. E agora eu vendo um vídeo, voltou novamente, né? Que alguns anos atrás eu ainda não era nem casada. Eu estava indo, aqui eu moro perto de uma pontezinha, eu estava indo, passando na ponte, uma ponte próxima a um rio, né? E hoje em dia tem um ferro, né, para as pessoas não caírem, mas antigamente era só a ponte. E eu já tinha praticamente passado quase toda a ponte e quando eu vi, minha mão se esticou toda para trás, meu corpo todo se esticou para trás. Hoje eu entendo que é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele tem controle de nós, nossa cabeça se vira na direção que Deus quer que vire para que vejamos alguma coisa, e nossa mão, e no caso eu vi minha mão. Isso acontece mesmo sem estar cheio da presença de Deus. Deus tem um controle daquele que serve e daquele que não serve. Deus tem um controle de tudo e de todos, independente de eu querer ou não. Ele tem controle. Simplesmente Deus não perdeu o controle de nada. Querendo ou não, eu estou no controle de Deus. Senhor, não quero que o Senhor tenha controle. Ele tem. Ele tem. Apenas que parece que algumas pessoas são barcos sendo jogados no rio, levados pelo vento. Mas Deus tem o controle desse barco. Mesmo que pareça que está sendo levado pelo vento, Ele tem. Mas eu estiquei a mão, né? E atrás de mim, na hora, minha mão agarrou um homem. Esse homem estava tão bêbado. Gente, o homem estava tão bêbado que ele simplesmente ia cair no rio. Eu vi Deus jogando meu corpo e minha mão para trás, porque eu não tinha visto aquele homem atrás de mim. Eu já tinha passado e talvez distraída, né? Nem sempre, não dá para ser 100% espiritual, infelizmente. Erramos, falhamos, porque eu devo ter passado por aquele homem, simplesmente não devo ter visto. Eu só vi quando minha mão foi para trás e agarrou aquele homem pela camisa, eu com muita força, irmão. Apesar dele ser baixinho, ele estava bêbado, estava caindo, eu puxei ele de contra o meu corpo, ele ia caindo no rio. Nisso eu agarrei ele pela cintura e fui tirando de perto do rio. E eu perguntei, o senhor mora onde? Aí ele me deu mais ou menos, eu falei, misericórdia, longe pra caramba. E eu fui levando, não fui levando porque eu sou boa não, irmão, não sou tão boazinha assim não. Mas eu fui levando porque Deus estava falando comigo. E eu fui levando aquele homem até em casa. Ele um pouco abusado, tem gente que não sabe receber o bem. Tem gente que não sabe receber vitória. Ele falou, mas Gracinha, eu tive que afrouxar um pouco o meu braço e carregar ele mais ou menos, né, pelo braço, em vez de abraçado, porque eu estava apoiando ele. Um coroa com os seus 60 anos, mais ou menos. E eu fui levando ele e eu comecei a falar, Deus, a minha coluna tá queimando, tá explodindo, porque eu afrouxei mais o braço, não estava apoiando direito. Meu braço tá doendo, eu não vou aguentar levar esse homem até lá, né? E interessante que enquanto eu tava orando, a minha amiga Rose, eu até lembrei, tava tentando lembrar quem era,
A minha amiga Rose, mãe da Rebequinha, ela é agente de saúde, ela estava vindo e ela, sem falar uma palavra, ela passou, segurou o homem pelo outro lado e agarrou também pela cintura dele, me ajudando, sem falar uma palavra, serva do Senhor. Tem gente que adora falar mal de crente. Eu sei que tem muitos crentes que só misericórdia, mas não podemos julgar uma pessoa pela cor, nem pela sua condição financeira, ainda mais, né? Porque ela, sem falar uma palavra, ela virou, agarrou ele pela cintura e me ajudou a levar. Mas antes dela falar e antes dela chegar, Deus mandou eu dizer algo a ele. Deus mandou eu dizer algo. Eu falei, eu não lembro o nome dele, ele me disse. E eu falei, seu fulano, Deus manda lhe dizer que ele morreu na cruz para te salvar. Ele morreu na cruz para salvar toda a humanidade. E se preciso fosse, ele morreria de novo. Aí eu pensei que ele não estivesse escutando de tão bêbado, mas ele olhou e falou assim, morreria de novo? Eu, sim. Jesus morreria de novo para te salvar, mesmo que ninguém dê nada pelo Senhor. E eu falei para ele exatamente o que eu tinha visto. Eu falei para ele que quando eu puxei do rio, que ele ia cair no rio, eu percebi que as mesmas pessoas que tinham bebido com ele riam muito dele, debochavam muito. Ou seja, se ele tivesse caído no rio, teria se machucado, ainda seria piada ali naquele momento. E depois, por muito tempo ainda, seria piada dos próprios amigos que beberam com ele. Ele estava muito bêbado. E eu e a Rose levamos ele para casa, eu não sei se era irmão, eu não sei quem era, que o recebeu, ele morava perto de uma oficina mecânica, e a pessoa falou que já não aguentava mais, né? Que já tinha tentado de tudo para que ele viesse a parar de beber. É claro que esse tudo não incluiu Jesus. Então, sinceramente, ele não fez nada. E porque minha mãe bebeu foi mais de 18 anos, e quando ela colocou Jesus, Deus tirou o vício da bebida. Então, que a gente possa entender, bebida é pecado, e eu dar de bebida, fazer meu irmão cair é pecado. Tem um ai de Deus para quem vive essa situação. Eu lembrei disso esses dias, eu creio que esse senhor morreu. E não estou aqui para julgar, mas a verdade é que se não se arrependeu, se não buscou um conserto, se não buscou realmente ter um encontro com Jesus em vida, não tem salvação, irmãos. Não tem. E o nosso Deus é Deus que salva aqui na terra e salva também e leva para o céu. Mas Deus quer nos salvar primeiro aqui na terra, da bebida, da mentira, do adultério, de tudo aquilo que não convém, da avareza, né? Porque pouco se fala nisso, mas a avareza é pecado sério, é amor ao dinheiro, né? Aí talvez você fale assim, pô, pastora Márcia, mas tudo é pecado? Não, tudo não é pecado, ao contrário. Mas tudo aquilo que lembrar as trevas e te afastar da luz, a luz é Jesus, isso sim é pecado. Amém?